Oi, gente, eu sou Irene, também sou pesquisadora do DHCTEM, sou doutoranda em Direitos Humanos e, junto com a Helena, sou assistente do grupo de estudos sobre direito à moradia e marxismo. E falar de moradia é falar de mulheres, porque a gente vive numa sociedade em que atividades como cuidado, a limpeza, alimentação, acompanhamento de idosos e doentes são responsabilidade das mulheres que o fazem principalmente no âmbito doméstico, dentro de casa, configurando uma verdadeira sobrecarga histórica. Mas vamos olhar isso um pouco mais de perto. Na sociedade capitalista, para que a força de trabalho possa ser explorada gerando mais-valia aos capitalistas, é preciso que ela esteja em condições de fazer isso. Então é preciso que a força de trabalho esteja alimentada, descansada, que ela viva num ambiente limpo e salubre, para que ela possa cotidianamente, todos os dias, se submeter a essa relação de exploração em troca de um salário. Porque tudo que a gente precisa para sobreviver é uma mercadoria, que a gente só pode adquirir através da compra e venda. Só que o custo dessa reprodução da força de trabalho, ele não é incorporado, em sua maioria, no salário, ou seja, a maior parte desse custo não é bancado pelo patrão e tampouco é realizado pelo Estado, através de lavanderias ou refeitórios coletivos, para dar um exemplo. Isso significa que as mulheres, além de elas mesmas serem exploradas como força de trabalho, elas têm que suportar de forma não paga, de forma não valorizada, de forma subalternizada, o custo da reprodução da força de trabalho em geral. É isso que muita gente chama de dupla jornada de trabalho. Como essas tarefas não são compartilhadas social e coletivamente na sociedade capitalista e machista que a gente vive, essas atividades são realizadas na unidade econômica familiar, portanto no âmbito privado, no âmbito doméstico, dentro de casa. E a casa, ela se constitui, assim, um espaço privilegiado da constituição e da reprodução da relação entre machismo, capitalismo e racismo. É importante dizer que a maioria das mulheres não consegue se libertar do fardo da responsabilidade das atividades domésticas e de cuidado, e que as que conseguem fazer isso, o fazem à custa de outras mulheres de outra classe, da classe trabalhadora, mulheres em sua maioria não brancas e pobres. A gente está vivendo um momento em que a maior recomendação, para a gente evitar o contágio do coronavírus é ficar em casa. Isso significa que isso traz uma série de implicações para as mulheres. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a maioria das mulheres são mulheres trabalhadoras, pobres, negras, que moram em condições precárias de habitação. Então, isso significa que quais são as condições para essas mulheres poderem fazer o isolamento social? São mulheres que vivem em casas onde vivem uma série de pessoas juntas, misturando inclusive situações em diferentes situações de risco, sobre as quais elas são responsáveis pelos cuidados. Casas em que há pouca ventilação, em que em sua maioria não há acesso a esgoto, saneamento básico, casas em que falta água constantemente. Então, as condições mínimas para realizar os cuidados necessários ao combate ao coronavírus, eles não estão disponíveis na casa onde vivem a maioria das mulheres. E se soma a isso o fato de que a maioria das mulheres são mulheres que trabalham de forma informal, ou que recebem os menores salários, ou que possuem relações de trabalho precárias, e que agora estão sem renda. Isso significa, portanto, que a quarentena, o tal ficar em casa, é um direito negado à maioria das mulheres, porque o isolamento social para elas é quase que impraticável. Em segundo lugar, é importante dizer que esse momento também joga luz, sobre a importância dos trabalhos realizados para as mulheres, porque tudo aquilo que é necessário nesse momento limpeza, boa alimentação, cuidados uns com os outros, são atividades que são realizadas pelas mulheres historicamente. Só que agora as mulheres estão fazendo isso com uma sobrecarga muito maior, porque às tarefas domésticas se soma o cuidado com as crianças e com a educação, já que as escolas e creches foram fechadas, se soma ao fato de que muitas mulheres estão garantindo todas essas tarefas tendo que continuar trabalhando, porque se a gente for olhar quais são os serviços essenciais, a maioria deles é realizado por mulheres, seja entre os trabalhadores da área da saúde, que em sua maioria são mulheres, seja nos trabalhos de limpeza, também realizados majoritariamente por mulheres, evidentemente nos postos com menores salários, relações de trabalho mais precarizadas. Então, toda essa sobrecarga histórica se evidencia e se intensifica. E, por último, ficar em casa
a casa não é um lugar seguro para boa parte das mulheres. A maioria dos casos de violência acontecem no âmbito doméstico. A gente tem visto várias pesquisas que mostram que os casos de violência contra a mulher têm crescido no mundo todo por conta dessa necessidade do confinamento no lar. E no Brasil, que é um dos países que mais mata mulheres, isso não tem sido diferente. Então, a gente tentar, né, entender um pouco como se estabelecem essas relações entre a questão da moradia, a questão habitacional, a lógica de produção capitalista da moradia das cidades, com as relações machistas, patriarcais, com a questão do racismo, é muito importante para a gente conseguir fazer uma leitura sobre o momento presente e também ter as ferramentas necessárias para pensar a superação dessa realidade que a gente vive. Se você tem interesse sobre esse tema, confira as produções das mulheres do DHCTEM e acompanhe os trabalhos do grupo de estudos sobre direito à moradia e marxismo. E fica ligado aí no nosso site e Instagram. E muito obrigada.